Sejam bem-vindos ao podcast O Capitalista. Estamos aqui hoje mais um episódio para estar conversando um pouco sobre política, sobre histórias de vida de pessoas que venceram na vida, sobre negócios. A ideia, quando nós criamos o Capitalista, é para estar falando sobre isso. O capitalista são sistemas de governo, o capitalismo fala sobre, como eu falei, sobre negócios, dinheiro, enfim, e principalmente política e ainda mais política do bem. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, um cara que tem feito um trabalho aqui na região muito forte, principalmente na cidade dele, é claro, que é o prefeito Rominho. Prefeito, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, o Capitalista. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Muito bem-vindo. Obrigado, Samuel. É um prazer enorme poder estar aqui hoje falando um pouco do nosso trabalho na cidade de Piquete, também falar um pouco sobre a nossa função, que agora é presidente da Associação de Prefeitos do Vale do Paraíba, nossa tão conhecida Anvale, é uma associação muito importante para a nossa região, e também poder falar um pouco da nossa vida, né? Então, para mim é um prazer enorme estar aqui hoje, podendo compartilhar com vocês um pouco da minha história. Legal, legal. Nós ficamos muito felizes, né, desde o primeiro contato que nós fizemos, você já deu, um retorno para nós super positivo. Como você falou, né, hoje você não só na cidade de Piquete, mas também um trabalho regional aí com a Anvale. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho atrás, vamos dizer, antes da vida pública do Rominho, né, primeiro fala para nós quem que é o Rominho que é de Piquete, lá em Piquete o pessoal costuma, quando vai perguntar, saber quem que é a pessoa, fala: "Você é filho de quem?", né? Tem essa, o Diácono Nelson Correia, da Canção Sim. Nova, piquetense, ele sempre brinca: "Quem que é o Rominho? Rominho é filho de quem? Já nasceu aí, Rominho, com a vida ganha aí ou teve que correr atrás? Como é que é?" Rapaz, nós Como é somos que é essa, conta um pouquinho para nós quem que é o Rominho, a sua nós história, você nasceu em Piquete mesmo? Fala sim. para nós um pouquinho aí. Então, hoje, para quem conhece Piquete, eu sou neto do Quité, que é uma família lá do bairro do Santo Antônio. Dona Lourdes e Quité, que são pessoas bem conhecidas na cidade, filho da Luciana, filho do Carlão, que recentemente, infelizmente, acabei perdendo, né? Meu pai faleceu agora no mês de dezembro. E é um jovem sonhador, né? A vida toda nasci e cresci em Piquete. Logo depois, quando eu atingi meus 12 anos, eu tinha aquele sonho de ser um jogador de futebol, fui morar fora, infelizmente sofri uma lesão no joelho, tive que interromper o meu sonho como jogador de futebol, estava sendo vendido pra Europa e infelizmente teve que interromper. Voltei para Piquete, continuei meus estudos, finalizei meu estudo e quando eu fiquei de maior de idade, eu fiz a faculdade de direito, trabalhando na área de vendas, fazendo os meus shows com uma empresa de eventos. Sou o fundador do Bloco do Pijama, que é um dos Uhum. blocos conhecidos da região, eu que sou o dono, enfim, e continuei o trabalho até em me envolver na parte da política com 26 anos de idade. Que legal. Então você teve uma história, vamos dizer, uma carreira curta aí como atleta. Você era goleiro, é isso? Não, era volante, Volante. volante. Fui volante, joguei junto com o Casemiro, que tá Com o no que Casemiro. hoje não sei se ele era do Real Madrid, não sei qual time que ele Tá no tá hoje. Manchester Ele United. era ele jogava no time chamado Moreira, e eu jogava no time que era a base do São José. Aí Isso. depois nós fomos jogar junto no time chamado Pitak Polgon, que é um time de empresários da Polônia. Eles é um grupo de empresários que vieram para o Brasil em 2006 e injetaram um valor muito alto, criaram um centro de treinamento com a ideia de trazer jogadores do Brasil e ser vendido na Europa. Então, ali ele tinha o recrutamento, tinha muitos jogadores de time grande do Brasil, como Palmeiras, Santos, que deixava de jogar no time grande do Brasil para jogar nesse time com a intenção de ser vendido com mais rapidez para a Europa, que era ali o ponto forte dessa empresa. Então a gente era um Sim, produto. Então eu fiquei nesse time 6, 7 meses, né, treinava muito. Eu tive que até parar os estudos, porque eu treinava 3 períodos por dia. sim, E aí puxado. eu fiquei muito forte na época, e enfim, acabou que forçou muito meu joelho e acabou que a minha trajetória foi curta. Eu Foi acho que curto. o próprio corpo não conseguiu sustentar. E aí, eu Sim, acho que tudo é Deus, né. Deus viu que aquilo não era um sim. futuro bom para mim, eu entendo mais para esse lado, e acabou me direcionando para o lado da política. Acabou seguindo esse rumo, que legal. Eu falei goleiro, porque eu já vi alguns, até jogo com prefeitos aí, Sim, eu vi uma vez lá em São Paulo, com o sim. governador, e você estava no gol, né. É porque, Aí na eu pensei verdade, que eu fiz 3 cirurgias de ligamento e rompeu de novo, eu tenho que fazer a 4ª cirurgia. Aí, como na linha a tendência é forçar é muito mais. mais,
para não ficar de fora, eu acabei indo para o gol que tem menos desgaste. Mas aí a gente Legal. tenta brincar junto aí. Tá certo. Então você teve nesse primeiro momento aí como atleta e depois já, vamos dizer, na fase jovem aí, entrando na vida adulta, trabalhou forte com eventos, vendas, né, Sim, eventos. Então, a gente já vai vendo aí por que que as festas de piquete é com aí, qualidade, né. qualidade que já era algo que você trabalhava aí Sim, profissionalmente já, então sim, já sim. desenvolveu. Cara, é tudo um pouco, né, você pega essa parte de eventos, a gente já tem uma experiência e conseguir aplicar isso nas festas em piquete, colocando hoje as festas de piquete como uma das maiores da região. Então é uma experiência que a gente, na verdade, conseguiu ter uma proporção maior, que o poder público já te dá muito mais condição, e aí acabou que deu nesse grande resultado. A parte Sim, política, como você mexe com vendas, você mexe com o povo. sim, E normalmente quando você faz a venda, você vende um produto. E é na política você acaba sendo o produto. sim, Então, quando você vai pedir o voto, você tem que convencer aquele munícipe, aquele morador, que você é o melhor produto para poder administrar a cidade. E lógico. acabou que na campanha isso nos ajudou muito, de ter essa humildade, de poder chegar nas casas, poder se oferecer à população que você é o produto do momento, que a cidade precisa desse produto para que a cidade possa crescer cada vez mais. Isso aí deu certo. Acabou que Graças a Deus, eu saí candidato a vereador pela primeira vez, com 26 anos, eu fui isso o terceiro mais com votado, 26 com anos, foi 26 quando? anos. Quando que você sentiu esse, vamos dizer, esse chamado, essa vocação política aí, Eu era bem popular na cidade por causa das festas, né, então, das assim, festas? os jovens me via como uma referência por ter mais nome, por fazer as festas grandes da cidade. E aí eu via que eu era um cara popular. Aí o que que eu precisava fazer? Eu precisava ter a credibilidade para convencer as pessoas que na política aquela popularidade daria certo. E foi na Sim, onde que nós começamos a trabalhar. Logo quando ganhei para vereador, fiquei 2 anos como vereador, e nesses 2 anos, nós fizemos um trabalho muito forte relacionado à juventude, mas também eu comecei a cativar os idosos, que é atrás de emendas que favoreçam a área da saúde, para mostrar para eles que o Rominho não era só o Rominho de festa, era o Rominho também sim. que tinha esse olhar diferenciado para a área da saúde. Então nós trabalhamos bastante. Em 2 anos eu consegui trazer o raio-x para o hospital de Piquete, na época avaliado quase R$ 1 milhão, um valor para quem é vereador de Piquete quase impossível de conseguir. Sim. E nas tratativas que eu consegui junto com o Orlando Silva na época, a gente conseguiu a emenda. Isso você ainda como vereador ainda, Com o vereador 2 anos. vereador, 2 mandatos. Doi Legal. Uma coisa que você falou e você acabou tendo carinho aí dos idosos, isso eu posso, testemunhar, porque a família da minha esposa é de Piquete, e tem uma tia dela lá, a senhorinha tem 70 anos, ela é apaixonada pelo Rominho. Obrigado. Se alguém falar mal do Rominho lá em Piquete, ela briga, se alguém falar mal, ela fala: "Você não fala do meu prefeito", mas você acabou realmente conquistando esse carinho dos idosos e também das crianças, né, eu Sim, vejo que as crianças têm um carinho especial por você, também você já vestiu de Papai Noel, a né, gente você gosta, né. O meu primeiro emprego, na verdade, quando eu fiz 18 anos, eu fui monitor no NR acampamento, nosso recanto. NR, formaturas, né. Formaturas. E lá a gente tinha aquele trabalho de fazer, né, de fazer a programação junto com as crianças, de dançar, que fazer teatro. Então tinha essa interação, que acaba que hoje eu utilizo isso na minha vida pública. Então quando eu me visto de Papai Noel, é porque eu fazia também na época eu tinha 18 anos. Não é interesse político de querer, né, forçar uma situação, não. Isso Sim, já é uma mas coisa natural nossa. Eh, parte agora na Páscoa, nós distribuímos em Piquete quase 900 ovos de Páscoa. sim. E eu me vesti de coelhinho para poder fazer a distribuição dos ovos. E na época no NR a gente já fazia isso, lógico que não tinha a mesma repercussão, porque lá Sim. é um ambiente fechado, mas é algo que eu já gosto, eu sou apaixonado por criança. Que legal, que legal. Ô Rominho, você falou para nós, você ficou aí 2 anos como vereador, né. Nesse período aí como vereador, qual que é a maior, vamos dizer, uma experiência maior, que Cara, mais destaque você gostaria de olha, deixar para esse período aí, como no caso no legislativo aí, sim, a sua foi uma experiência? experiência muito boa, que na verdade teria que ser 4 anos. Eu fiquei 2 anos, e durante esses 2 anos, cara, eu sofri muita perseguição, porque a nossa rede social ela era muito engajada. E alguns líderes, como toda cidade tem, alguns líderes políticos da cidade, acabou ficando, preocupado com o nosso sucesso.
e eles começaram a boicotar através desses contatos políticos que eles tinham em São Paulo, começou a boicotar tudo aquilo que eu conseguia para a cidade. Então eu ia para São Paulo, buscava o recurso, divulgava, quando era para contemplar na cidade, o recurso era cancelado. E aí eu comecei a perceber que tinha pessoas da cidade por trás daquela situação, Trabalhando aí eu não concordando com aquilo, ainda mais sabendo que eram pessoas ligadas ao meu partido, eu forcei uma desfiliação partidária. sim, Então eu fui no cartório eleitoral, pedi o documento, assinei a minha desfiliação, sabendo que eu ia sofrer um processo administrativo. sim, Lembrando que não foi nenhum processo criminal, eu não cometi sim. nenhum crime. É um processo administrativo, porque infelizmente a lei ela fala que a cadeira ela pertence Ao ao partido, né, a partido lei e brasileira. não ao candidato que foi eleito pelo povo. Sim, Infelizmente, ainda a gente tem que aceitar uma condição dessa, que é uma coisa desagradável, né. Eu nunca sim, vi o sim. partido ser eleito. É. Eu Não, é umas coisas são aquelas leis que tem no Brasil que ninguém entende, ninguém tem né, infelizmente. E e a aí gente nós tentamos forçar uma situação, não forçar, provar para a justiça que houve uma perseguição, e a justiça entendeu que aquilo não era o suficiente para mim poder sair do partido. E sim, aí eu respondi infidelidade partidária e perdi o meu cargo. Só que perdão, logo em seguida, eu saí candidato a deputado estadual, tive uma aprovação muito alta na cidade, forte. fui eleito, eu tive uma votação de mais de 30% na cidade, e é Sim. onde eu vi que a gente tinha uma condição legal para poder sair candidato a prefeito depois. Isso, e esse detalhe que eu gostaria de dar um destaque, né, porque você foi de uma, vamos dizer, uma perda de um mandato ali, né, que você Sim, foi eleito, como você falou, o terceiro mais votado da cidade, por uma situação, né, partidária, vamos dizer assim, injusta, que sim, todo mundo vai falar injusta, por exemplo, uma lei que todo mundo fala injusta, igual o caso também de quando a pessoa é eleita, um cara com menos voto sim, por entra causa e um outro candidato tem lá 1000 votos a mais, sim, fica de fora, né, uma outra lei, se vão dizer questão por eleitoral causa do injusta. quociente eleitoral. E você acabou perdendo o mandato, mas eu falei que eu falei esses, flash que a gente gosta de destacar, uma coisa que poderia, vamos dizer, te jogar para baixo, muita Sim, gente com isso desanima, o cara perdeu o mandato, e você viu na oportunidade, você pegou aquela história, pegar o limão e fazer uma da limonada, limonada, né. Então sim. você saiu acabou de sair deixando uma cadeira, ou se fosse outro talvez, daqui 2 anos eu vou tentar de novo, não, você deu um passo maior, foi Sim. para o executivo, E certo? foi uma experiência incrível, cara, porque, assim, é uma coisa negativa, né, olhando para um lado, mas no momento que saiu a decisão pedindo um afastamento, eu fiz uma live no maior Hum, grupo da cidade que tinha no Facebook, e aonde foi muito onde estava muito bem engajado, tinha muita gente participando da live, e ali eu pude, mostrar para a população o que houve, né, o que sim, aconteceu, exatamente o fato que aconteceu, e dizer à população que eu não estava ali pelo partido, eu estava ali pelo povo. Então não tinha como eu concordar com algo errado que poderia desfavorecer a população por interesse pessoal próprio meu, somente para continuar no cargo fazendo um arroz e feijão. E ali para mim não interessava. sim, E ali, aí eu fiz uma live, eu lembro, cara, que foi uma live de 20 minutos. Eu coloquei mais de 400 pessoas na live em tempo real e o vídeo atingiu quase 8.000 pessoas na cidade. muita coisa para a cidade. E quando finalizou aquela live, o que eu recebi de mensagem de pessoas na minha rede social e De no meu apoio. celular de apoio, ali demonstrava que a gente tinha muita condição de ganhar para prefeito depois. E Sim, não deu outra, cara. Eu assumi uma secretaria geral quando me afastei, eu dei um passo ainda maior, que eu peguei uma secretaria geral do município, município. continuei o meu trabalho nesses 2 anos, e aí saí candidato a prefeito, fui eleito com 60% dos votos válidos da cidade. Num detalhe, pegou um candidato que era Muito o forte. atual vice-prefeito, Atual certo? Se eu não me engano, vice-prefeito, o cara que mais gera emprego na na cidade, cidade, né, tem tirando a uma Imbel, empresa uma forte, empresa né, e grande, que já vinha, né, a gente sabe que muitos de 3 candidatos, eleições. ele já vinha disputando várias vezes disputando para o cargo do executivo, batendo na trave, e que tinha muita gente, até deputados, a gente que achava que ninguém tirava mais dele. Eu lembro, porque uma vez eu estava num presidente de partido, um certo deputado, e ele falando, dando exemplo desse candidato na época, ó, ninguém tira a vez dele, dando o exemplo do Silvinho, ó, Silvinho, é sua vez aqui em Lorena, ninguém tira de você, mesma coisa lá em Piquete, lá ninguém ganha, todo mundo, vamos dizer, quem não era da cidade, né? Porque quem está na Sim, cidade percebe sabe, o movimento, demonstra. né? O pessoal de fora achava que ele já É, estava eleito prefeito. Daí eu lembro na campanha, como eu estava sempre lá, né, por causa da família da minha esposa, eu comecei a ir ver o seu nome lá, os carros, muito mais carros seu, eu falei,
eu acho que vai ter surpresa aí. E É, como você falou, meteu mais de deu 50%, 60-20. Foi 60 a 60-20 a 20. 10, que fomos em 3 candidatos. Eu tive 60, o Cheiroso teve 20, que é um cara que, além de ser um cara que mais gera emprego no município, é um cara que eu respeito muito, é um cara muito querido. Sim, Então, é uma potência mesmo. sim, Então, assim, pessoa. então foi um resultado que, né, Foi. quem é de fora nunca imaginava. É. E Deus, né, me abençoou, acabou me iluminando e me dando esse grande resultado. Fiquei 4 anos na administração, somos a administração que mais fez obras na história da Sim, cidade. Piquete se desenvolveu muito durante esses 4 anos, e aonde que a minha reeleição agora foi a maior reeleição do Vale, 81,6%. sim, sim. Então, isso aí veio através do trabalho que foi executado Legal. durante os 4 anos. Mas antes de entrar na reeleição sua, vamos falar um pouquinho aí desse seu primeiro mandato, porque eu vejo que você conquistou muita gente, como você falou, você vai falar da transformação, lembra-se do Piquete era só paralelepípedo, né? Hoje Nada. você pode andar de skate ali nas avenidas principais da cidade, porque tá um tapete. Mas você fez um trabalho muito forte, você acabou conquistando um engajamento também nas redes sociais. E eu falo, e você conquistou um engajamento sem entrar naquela briga, que na época que você foi eleito estava muito forte de direita à esquerda, né? Você não focou muito, foi para o trabalho e mostrando vídeo, correndo atrás, as coisas vindo, depois festa também, né? Como é que foi esse começo de mandato para você lá, Sim. como prefeito? Cara, como eu sempre digo, eu falo isso até para minha equipe, atrás de um grande marketing tem que ter o trabalho. Sim, Você não consegue hoje fazer um marketing de um produto se você não tiver um produto bom. E o produto bom na política, o que vai trazer, o que vai fortalecer aquele produto é se você trabalhar, se você trazer o resultado e que a população consiga enxergar aquilo que você está fazendo. Nós pegamos a administração de Piquete, não tinha saneamento básico a cidade. sim, 100% do esgoto ele é jogado no rio. O rio principal da cidade, que é o rio Piquete, ele é poluído. Ele é um rio Tietê da vida, porque todos os resíduos da cidade, todos a parte de saneamento é depositado diretamente no rio. Você pega a cidade, não tinha asfalto. Você pega a cidade, não tinha monitoramento, não tinha guarda, não tinha parque, não tinha parquinho para as crianças, as escolas abandonadas, não tinha um complexo esportivo na cidade, não tinha nada. sim. Nós, em 4 anos, nós fizemos saneamento básico. Esse ano eu vou entregar uma obra de 22 milhões, onde nós vamos tirar de 0%, nós vamos entregar 85% de todo o esgoto tratado da cidade. E o saneamento é uma obra Saneamento que básico. prefeito não gosta de fazer, né? Porque é baixo da terra, Eu né? apanhei muito. Se eu fui eleito com 82%, se eu não tivesse essa obra de saneamento, a gente bateria 90%. Poderia ter Porque os investido. 4 anos, o que eu apanhei por causa de buraco na rua, que era uma Sim, coisa necessária, não tinha como executar a obra sem buraco. Foi passada uma tubulação nas vias principais da cidade, 6 quilômetros de via. Como que sim. eu ia fazer a obra sem fazer buraco? É. Com chuva? E o povo não, às vezes não tem paciência, né? Eu falo, é igual você fazer uma reforma na sua casa. É que, Fica bonito sim, depois, mas você passa o transtorno da poeira, de sim, é tudo, que né? assim, existe os bastidores da política, que é Bastidor, o né? pessoal da oposição, que eles usam aquela coisa Aproveita. pequena, aproveita do embalo. Que assim, se fosse tão ruim, não teria sido eleito É, 82%. E naquele momento a população começou a entender a importância da obra. Nós fizemos saneamento, fiz o sistema de drenagem das principais vias da cidade. Estamos executando quase 40% já das vias principais da cidade com asfalto. Estamos arborizando as principais vias da cidade. O monitoramento da cidade, quem criou foi nós. A guarda patrimonial, quem criou foi nós, porque eu não posso fazer a guarda civil porque é uma cidade que é abaixo de 30 mil habitantes. ah, Mas sim. criamos uma guarda patrimonial para cuidar dos patrimônios do município. Fiz um complexo esportivo com piscina pública atendendo mais de 8 modalidades. Vou agora começar a executar o segundo lá no Vila Esperança. Então a gente vai entregar 2 complexos esportivos na cidade. Estou entregando 4 parques lineares. Sim. As escolas com ar-condicionado, cinema dentro das escolas, merenda nós, hoje a gente oferece salmão no almoço das crianças. Salmão. Salmão, Legal. material escolar tudo na mão. A gente vai ter agora bilíngue dentro da rede pública, material poliedro dentro da nossa rede municipal, material didático. Gente, nós fizemos mais de 40 ações em 4 anos, coisa que a cidade ficou durante 30 anos sem ter 2 ações. Sim. Se a população de Piquete fizer uma reflexão hoje, antes de eu assumir a prefeitura, nos últimos 30 anos, isso eu perguntei no dia do desfile da cidade com 4 mil pessoas na avenida. Me falam 3 obras que foram feitas em 30 anos na cidade. Ninguém Só não conseguiu fala. responder. Sim. Eu deixei aberto o microfone. Respondem para mim. 3 obras feitas nos últimos 30 anos.
Só me falaram uma. Sim. Cara, nós fizemos velório municipal, E fizemos agora, mercado né? municipal. O mercado nós fizemos, não Mercado, tinha. sim. Nós fizemos tudo que uma cidade tem que ter em 4 anos. A população soube reconhecer. Soube reconhecer como. Então, quando eu fui fazer os comícios, cara, era a coisa mais fácil de fazer, porque a gente tinha o que mostrar. Sim. É ruim, é igual hoje uma oratória. É difícil você, certos assuntos, você conseguir discursar se você não tem o entendimento do assunto. Você não tem a segurança daquilo que você vai falar. Isso aí acaba atrapalhando a oratória. E na administração é a mesma coisa. Se você tem serviço realizado, se você tem obra realizada, quando você vai fazer um comício, cara, é a coisa mais deliciosa que tem. Que era legal, nós marcamos 17 comícios, em 17 bairros. Cada bairro que nós fomos fazer os comícios, Tinha uma eu obra. tinha 3 melhorias. Que legal. E era incrível, cara. Eu chegava no bairro, eu não falava nem do que a gente ia fazer na cidade. Eu já chegava falando o que nós fizemos no bairro. E Sim. ali a população já Já reconhecia, já reconhecia. acabava aplaudindo ali, porque ela sabia que nós trabalhamos. E aí eu falei, ó, gente, então não tem como, não é promessa. Você sabe que o que nós prometemos, nós cumprimos. Nós temos mais pela frente, XXX. Eu preciso que vocês continuem confiando na nossa administração, que a gente vai entregar. Porque eu falo para minha equipe, cara, eu não quero parar em piquete. Legal. Piquete vai servir para a gente como um degrau. E eu preciso mostrar o que nós fizemos em Piquete, uma cidade que tem um orçamento de 50 milhões, que é muito mais difícil. A cidade com o menor orçamento do Vale é nós. E nós Claro. não temos um fornecedor com atraso. Nós nunca atrasamos salário de funcionário. Nosso caixa está em dia, entregando aí com mais de 70 milhões em obra. Para a população que não entende, quando você fala 50 milhões, é 50 milhões anos. Ano, Só que você já pega um orçamento engessado, como você falou aqui nos bastidores, uma 46% de folha. folha de pagamento já quase 50%. Fora já Aí os custos de manutenção da máquina, né, normal, que o que sobra para mim por ano, só para fazer um para resumo, poder fazer uma fazer obra, administração. só para fazer obras, sobra para mim 1 milhão ano. Aí, se você não for para Brasília, não for atrás dos deputados em São Paulo, Eu não tô com faz 70, nada. eu tô com 70 milhões de obra. 30 Se eu milhões. tivesse que utilizar o dinheiro do município, que é 1 milhão ano, eu teria que ficar 70 anos na prefeitura para poder executar o que eu fiz em 4. Legal. É simples. É só você fazer a conta. 1 milhão ano e fazer a distribuição aí durante aí os 70 anos que deveria ficar para dar os 70 milhões de investimento. Nós temos previsto agora, para este ano, mais 6 milhões. Sim. Então você pensa bem, toda vez que a gente fala hoje 1 milhão, você não faz nada. Sim. Eu tô com uma obra hoje na cidade de 5 milhões de asfalto, tô com uma obra de saneamento de 22 milhões, que vai ser entregue. Eu tenho um projeto executivo para mim poder finalizar toda a cidade, eu preciso de mais de 22 milhões. Como que eu vou conseguir? Se eu não tiver a articulação política, Política, né? a cidade não vai O desenvolver. relacionamento, né, com os deputados, é sem Essa dúvida. semana eu fui indagado por uma senhora, prefeito, só você sumiu da cidade, tá viajando, faz 3 semanas a gente não vê. Sua senhora, espero não poder te ver mais. Sabe por quê? Se eu ficar aqui, a cidade não Se cresce. você ficar, não vai. Eu tenho equipe que não para, a equipe trabalha. Eu preciso ter projeto e preciso viabilizar o projeto. Qual é o combinado hoje que eu tenho? Equipe, monta projetos. O setor administrativo cuida. E eu vou atrair para poder viabilizar. É por isso que está dando certo. Eu tenho um amigo que trabalha na prefeitura, né? E ele falou realmente isso. O Rominho, gente, o bom dele é que a gente chega e apresenta o projeto para ele. Fala, traz as ideias que eu corro atrás do dinheiro, deixa comigo que eu corro atrás. Ele falou que realmente eles vão, monta o projeto, você passa a ideia e vai correr, porque se for depender do orçamento da prefeitura, realmente fica Sim. totalmente engessado, né? Cara, e uma coisa que a gente tenta, né, levar para nossa equipe, as pessoas têm que ter a consciência que dinheiro público é o mesmo dinheiro que o dinheiro privado. Tem o mesmo valor. Por que as pessoas têm a mania de falar que tudo que é público tem que ser ruim? Isso aí a gente não aceita. Eu tive recentemente com uma arquiteta, fui pedir para ela fazer um projeto numa escola para mim. Ela me trouxe um primeiro projeto inicial, me apresentou dentro da minha sala. Dentro desse projeto, eu vi que era um projeto simples. E aí foi muito legal, cara, que eu perguntei para ela: "Você tem filho?" Ela falou, ela é uma arquiteta nova, né. Aí Hum. ela falou assim: "Ó, prefeito, infelizmente ainda não tenho". Eu assim: "Tá, bom, mas vamos lá então, já que você não tem, vamos fazer aqui uma simulação que como se você tivesse um filho. Como que você queria que fosse a escola do seu filho? Se fosse você desenhar o projeto.
Então eu estou te dando a oportunidade de você criar o projeto esquecendo valores. Como que seria a escola do sonho para o seu filho? Aí ela me indagou, falou: "Prefeito, eu posso fazer do jeito que eu quero?" Eu falei: "Pode, é isso que eu quero. Esse que Então você vai embora agora, vai levar o projeto de volta e eu quero que você, depois que finaliza, você traga para mim e me apresente um novo projeto, porque esse aqui está reprovado." Ela voltou. Deu 4 semanas depois, ela voltou com o projeto. Ela voltou com um sorrisinho na cara, mais um animado. sorriso meio irônico. É minha amiga, mas assim, sabendo assim: "Ó, prefeito, você pediu, toma aqui agora, Você falou se assim, você vai fazer, o problema é seu, porque o valor ficou muito mais você alto." falou para me caprichar, né, É. vamos dizer. Quando eu olhei o projeto, eu comecei a analisar, Hum. aí pedi para ela: "Tem já a estimativa de valor?" "Tem", já estava anexado junto a estimativa de valores com o projeto já elaborado. Aí eu olhei o projeto e falei: "É isso." Ela olhou pra minha cara: "Mas como assim? Mas o valor você esquece. Eu não pedi para você ver valor, eu pedi para você fazer projeto. E dentro do projeto usar a tabela SINAP e valores que seja compatível com aquele projeto. Agora é muito mais fácil eu pegar um projeto grande, robusto e começar a eliminar itens que se enquadrem dentro do meu orçamento. Sim, Então é muito mais fácil ir de cima para baixo do que de baixo para cima, sim, que legal, acrescentando." simplório, sim. Cara, é incrível. E é isso que a gente faz. Você pega todas as obras em Piquete, são todas arquitetônicas. Você pega todas as obras, nenhuma eu mando pintar, tudo eu mando construir. Ah, eu vi a Nenhuma. escola, uma postagem que você fez da escola lá, não sei se estou falando bobeira, mas colocou ar-condicionado nas Não, todas. escolas A gente, os infantil 4 lá, anos nossos, todas as escolas municipais com ar-condicionado. nas nossas creches vai ter ar-condicionado, cinema e sala de informática. Escola Todas. particular, vou falar aqui em Lorena, tem escola particular que não tem isso, que Piquete não tem. não Piquete não tem tem. ar-condicionado nas escolas. Aí você, E não é somente o ar-condicionado é é, um complemento, mas assim, a sala é rebaixada. Cara, é projeto arquitetônico. Não sim. é pintar. Eu não aceito pintar de branco a sala de aula. Não. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê de acabamento? Vai fazer o quê de paisagismo dentro Sim, da um sala? negócio bem feito, Tem que ter um, igual um ambiente agradável. um ambiente agradável, igual aquele parque que você fez, o parque linear ali, né, atrás dos quiosques. Olha os brinquedos que estão lá, a qualidade, que tem coisa de shopping, o que tá ali. E só de pensar que a população, antes da gente assumir, imaginava que ali era o rio. Ninguém, Quero eu. ninguém sabia. Se você fizesse uma pesquisa em Piquete, 80% imaginava que quando você pulasse a cerca atrás dos quiosques, você cairia dentro do rio. Que era só mato, né? Nós puxamos por satélite, via que tinha o espaço, pedi para que fizesse o projeto. E olha pra você ver como é que ficou. Que legal. Hoje é nosso maior cartão postal. Nós temos 2 cartões postal em Piquete hoje, que é o Parque 1 e o Parque 2. Os 2 feitos por nós. Sim, sim. Então, isso aí é gratificante, E né? o complexo esportivo também, que você entregou agora, né? Você É, entregou agora sim, esse ano, sim, esse já no ano. segundo, começo do segundo mandato. E você vê a diferença, né? A parte pública, né? A própria legislação agora nos forçou a fazer o ensino integral dentro das escolas, né? Que agora é uma lei. E olha como que Deus é bom. Nós entregamos um complexo esportivo que agora a rede pública nossa, durante o período da manhã, as crianças vão para a escola estudar as matérias exigidas por lei, que português e matemática, o que está dentro do critério, né? Sim, Depois, no período da tarde, a gente dá um almoço para as crianças. No período da tarde, eu coloco ela dentro do complexo esportivo para poder ter 6 modalidades de esporte diferentes. Nós criamos um projeto que é tirar o celular da mão da criança. Ela tem que praticar esporte. que legal. Então, você vê, conseguiu na mesma época, além de poder oferecer para a população um complexo, a gente conseguiu também Trabalhar já com as colocar as crianças. crianças dentro desse local. E hoje eles podem fazer aula de natação, fazer aula de taekwondo, fazer aula de vôlei, fazer aula de futsal. E a gente conseguiu ofertar para eles 6 modalidades diferentes. Que legal. É porque lá tem quadra de areia, Tem tem tudo. futsal, né? Tem tudo, né? Piscina. E ficou realmente, ficou muito bonito. E vai crescer mais. A gente vai agora fazer uma pista de skate lá e vamos fazer um parque igual aquele da praça dentro do complexo. Que Então a gente legal. vai conseguir também atender as crianças ali do bairro. Que fera, prefeito. E a oposição, como é que fica diante de tudo isso? Rapaz, morde as costas. É, né? A gente fala, a oposição tem que aceitar, cara, não tem como, é uma coisa ali que é visível, né, cara? Sim. E eu vejo, cara, a oposição, às vezes eu até brinco, né? Eu falo assim, gente, eu acho que falta para eles um pouco de conhecimento. É um pouco burro, né? Sim. Porque hoje, você não tem como falar que aquilo que é bom é que é ruim. Porque ele tá claro que aquilo tá tendo resultado. Para a oposição poder crescer, cara, o que que eles têm que colocar em mente? Eles têm que trabalhar. Não é tentar criar situações ali para querer meter o pau. Não. Se eu estou fazendo 2 escolas, ele tem que trazer recurso para fazer 4 escolas para mostrar que ele é mais competente do que eu. Esse é o caminho.
Agora eles estão naquela velha política do quê? Vou bater que vou tentar queimar o Rominho. Cara, quanto mais bate, mais cresce. Ah, Esquece, a população não é boba. A população não gosta de injustiça. sim. Se eles estão vendo que aquilo está dando resultado, eles vão defender aquilo. É o que você falou agora há pouco, né? Porque o marketing faz parte, você tem que usar. E você é um cara bom de marketing, né? Você é reconhecido Muito por bom. isso. Mas o marketing, se você não tiver uma obra por trás, vai por terra depois. Se você não tiver um trabalho sério, se você não tiver resultados, né? A gente dá um exemplo de um cara que entrou, quando foi eleito prefeito lá em São Paulo, entrou voando, que era o Dória, né? Que era o cara do marketing, mas que depois saiu da política e hoje ninguém, não, né, nem direita, esquerda, centro, ninguém mais quer ver o cara porque era um cara que era só no marketing, né? E não É, conseguiu é que, né, colocar resultados, né? cara, eu vou falar uma coisa pra você que é até meio polêmico. Pra mim, o Dória foi um dos melhores governadores do estado. Ah, é? Dos melhores. Cara, Não hoje, tem medo de falar isso aqui? cara, sem medo, como gestor. Cara, vocês podem ver. Se você vai em qualquer roda de políticos, ninguém fala que ele é mau administrador. Todo mundo fala, alguns falam que ele é traidor. Mau caráter, O né? Um pouco, que, né? o que queimou a carreira do Dória foi a ganância de não ter esperado a hora certa, quando ele traiu o Bolsonaro. O que queimou o Dória foi a traição com o Bolsonaro. Se ele fica quieto naquele momento, deixa as coisas acontecer, não entra na briga, fosse reeleito de novo governador, que ele ia estourar, com certeza. Ele tinha o apoio de todos os prefeitos. É. Ele era hoje o novo presidente do país, que seria agora na eleição do ano que vem. Então você pode ver, ninguém fala que ele é mau gestor. Porque O ele cara mandou muito dinheiro para é os um municípios, né? avião, é um avião. Ele dá aula para muitos políticos aí, é um avião. Só em Piquete eu peguei 70 milhões com ele. 70 Hoje, milhões. no governo atual, eu tô com 4 milhões. Você Entendi. entendeu? E para mim, ele foi o maior injusto em relação a essa parte de reconhecimento, na parte política. Ele Por- teve 2 situações, teve essa do Bolsonaro que foi a mais marcante, né, e teve outra também um pouco antes quando ele foi prefeito de São Paulo, ele foi eleito prefeito, Isso aí e eu muita já. gente reclama, né, que usa a principal cidade do país como palanque político, parece que ele chegou a assinar termo em cartório que ficaria os 4 anos, então com 1 ano e meio Então, ele já deixou aliás, então, 1 ano e 3 meses ele renunciou para ele então, candidato a governador. a Tanto que gente quando ele foi eleito governador, na cidade de São Paulo, ele acabou perdeu, perdendo. né, ele ganhou no interior ele foi mais forte, teve É. mais votos, Mas, mas em mas, São mas, você Paulo vê, ele mas você perdeu vê que tudo não tem nada a ver com a parte de gestão, é de mais com a gestão, parte pessoal, é concordo. mais mais com a parte de credibilidade da pessoa. Pô, você prometeu algo e não cumpriu, pô. Tudo bem? Você, tipo assim, você tinha um compromisso com a população de cumprir os 4 anos e você não cumpriu. Então, se você vai fazer a análise, mas pensa comigo, hoje, em relação à parte de administração do país, o que que Sim, vale para você? Um tapa nas costas ou o seu dinheiro render? sim, Ou a inflação do país está controlado, ou as coisas acontecer naturalmente e que seja algo positivo para toda a população do país. É isso que vale, só que não. A gente ainda tem aquele é. critério do que não. O cara é traidor, não vou votar no cara, mas o cara é bom gestor. Rapaz, hoje, se você fizer hoje uma pesquisa com todos os prefeitos do estado, hoje, 90% aprovam um mandato do Dória. Do Dória, E muitos comparam com o atual. com o atual. Hoje, se fizesse uma eleição entre os Se dois, o for Dória olhar entre os engolia. prefeitos, tem uma Porque, preferência cara, tinha programa de agricultura que chegou para mim 14 milhões de investimento lá com vicinais. Tinha programa de compras de aquisição de maquinário agrícola. Só para mim chegou duas Petrol, que hoje está avaliado em 3 milhões, se somar as duas. Só para mim chegou ali de asfalto mais de 20 milhões. Só para mim chegou de saneamento 22 milhões, tudo dele. mas deixa eu falar uma curiosidade, o pessoal fala, mas para ele fazer isso, ele diz que ele aumentou muito o imposto estadual para se preparar até mesmo para uma campanha de presidente, você acha que teve isso ou Cara, eu talvez nem tanto, foi não, questão não, de gestão até, mesmo? até nisso foi injusto, cara. O que que ele fez? Ele fez uma reforma administrativa, onde foi, nossa, o que que teve de protesto contra ele na época lá na Assembleia? Só que, se você pensa comigo, o que ele fez aquele dia lá no último ano dele, de mandato, tá refletindo hoje na mão do Do Tarcísio. Tarcísio, O orçamento do Estado, ele. Pô, e hoje existe argumentos que o Estado não tem dinheiro. Imagina se não tivesse feito naquela época. naquela época. É a mesma coisa em Piquete hoje. Eu vou ter que passar o drone esse ano que está tendo um apontamento do Ministério Público. Como renúncia de receita. O ministério está te apertando. Eu não vou aumentar o imposto, não.
Simplesmente existe lá, por exemplo, uma casa lá em frente à minha casa em Piquete, que tem uma casa que tem 2.000 metros construído. 2.000 metros, uma mansão. O proprietário paga hoje R$ 500 de IPTU. Porque quando ele Porque, pegou lá de 20, 30 anos atrás, quando porque nunca foi feito uma atualização a ação. de cadastro, nunca foi feito uma atualização de drone na cidade, aonde que se você pegar o documento que é declarado na prefeitura, não condiz com 10% do que foi construído. Você acha justo? Aí, agora o que vai acontecer? Com a passagem do drone, ele não vai aumentar. A gente não vai deixar aumentar. Mas ele vai atualizar. Não é Sim, justo, você está sonegando. sim, Você tá registrando uma área construída que não condiz com a realidade. Então, isso aí vai fazer aumentar um pouco a arrecadação do município. E nada mais justo. certo. Nós temos hoje propriedades na área rural que o morador não paga R$ 1 de IPTU e me faz exigências que eu tenho que injetar milhões para poder arrumar a estrada para aquilo Pede que não me pra... traz nada de retorno. Você acha justo? Não é. Não é justo. Então, quando você pega uma reforma administrativa, o que foi feito no passado, é o que está hoje nos salvando. Até nisso, ele teve peito para fazer. Só Sim, que queima. queima. Politicamente Politicamente, falando, ninguém fala fica do, um do, passivo político pesado, né? Ninguém fala atualmente agora que o Tarcísio está injetando, fazendo a travessia do Rio Santos, o que está injetando, fazendo o projeto da expansão da Carvalho Pinto, está vindo com o dinheiro que foi feito da reforma do outro passado. Ninguém fala. Aí é uma injustiça. Sim, Você entendeu? Porque o cara tem que ser administrador. Pô, hoje o cargo público, político, não é só de coisas boas. Vai sim. ter, vai ter hora que você vai ter que apertar num lado para poder soltar do outro. Porque, cara, é um equilíbrio, é uma balança. Se É. você colocar somente de um lado, a balança tomba. E aí isso é o que acontece. Então, essas são situações que hoje eu tenho um bom relacionamento com o Tarcísio. A gente vai ter pela primeira vez na história da Anvale a presença do governador na reunião agora, no final de junho. Já tem um acordo onde vai liberar recursos para os 39 municípios que compõem a nossa região. Isso é uma tratativa nossa junto com o governador. E com isso, a tendência até o ano que vem é começar agora o governo liberar o caixa. Legal, legal, prefeito. Rominho, voltando um pouquinho ainda no começo do seu primeiro mandato, uma coisa que você acabou tendo um destaque, uma notoriedade até regional aí, e algo que o pessoal gosta, principalmente o pessoal do interior, da nossa região aqui, são os rodeios, a festa, né? Uhum. Mandar até um abraço aqui pro Rafael, vereador da cidade, trabalha bastante na área rural, Rafael de Melo. E você já tinha festa de piquete, que tinha uma certa tradição, mas vamos dizer que você elevou aí a festa aí, trazendo figuras nacionais aí. Conta para nós um pouquinho aí como é. Eu lembro que no primeiro ano estava em pandemia, certo? Ainda Sim, não conseguiu não fazer, né? tivemos. Foi, foi, 2021, foi a né? partir de 2022. 2022 você já veio com tudo, né? Como é que foi a experiência aí da festa de peão, que é algo que hoje festa do peão, de piquete, né? Sim. Hoje que acho que é a maior do Vale do Público, Paraíba, sim, é né? maior. Em público, né? Porque, na verdade, nós temos hoje Jacareí e Piquete. Só que Jacareí é privado, Piquete é dinheiro público. Então, Sim. hoje, festa pública maior é Piquete. E, na verdade, eu tinha empresa de eventos, a gente tinha uma experiência já na área de eventos. Eh, a gente tinha um orçamento que era compatível para fazer uma coisa boa. Então, nós usamos da experiência que eu tinha pela empresa e aplicamos isso aí na parte pública, que é ter um palco de qualidade. Você faz hoje um comparativo de quando nós assumimos a última festa que foi feita na cidade, com um palco que é feito hoje. O primeiro palco era 12 metros de frente. Hoje eu tenho um palco de 35 metros de frente. Antigamente era um telão que é colocado com projetor. Hoje eu tenho um LED fora a fora no nosso palco. Antigamente vinha show de 200 mil, estou trazendo um show de 700 mil. Então, assim, a propaganda nossa, o engajamento da rede social tá batendo quase 200 mil visualização quando solta as coisas da Fé do Peão. Mas o porquê disso? É qualidade, gente. A gente tem que colocar em mente que, além de ser uma referência na região, a parte de eventos hoje, ela vai fomentar a parte econômica da cidade. Eu estou gastando em piquete 2,5 milhões na festa este ano. Eu tenho hoje um levantamento que indiretamente eu estou tendo um retorno de mais de 5 milhões de reais. Isso que fica no comércio da cidade, o retorno que Cara, tem para a cidade. nós tivemos um ano passado um exemplo que de um morador que tinha uma dívida ativa
por falta de pagamento de IPTU, ele ia perder a casa dele ia para leilão. Ele aproveitou da festa do peão do ano passado, alugou, foi para casa do vizinho, fez um acordo com o vizinho, alugou a própria casa, com o dinheiro ele fez a parcela para não perder a residência. E aí nós acatamos aquela parcela, acabou que ele conseguiu fazer o acordo, ele não perdeu a própria casa, porque o que ele alugou na festa do peão foi compatível para poder pagar a dívida. Ou seja, é um investimento para a cidade, né? O supermercado Cheiroso, que foi meu Sim, concorrente, eu gosto tanto do meu concorrente que eu até ajudo ele. O ano passado ele faturou quase R$ 1 milhão só com troca de alimentos, porque a festa nossa, além da entrada da festa ser pública, mas a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. investimento, né? E como ele é muito bem localizado no mercado, muita gente comprava o alimento para poder entrar Ele, na festa. Só ele teve um faturamento de 1 milhão. só ele, olha Eu só. tenho o Supermercado Mais, que foi a mesma coisa. Aí quem ganha com isso são os funcionários dele, que são moradores da cidade, são cidadãos da cidade. Ou seja, todo mundo ganha, é o famoso ganha-ganha, né? Gente, farmácia, Farmácia. esgotou. Posto de gasolina, esgotou combustível. Você pega supermercado, esgotou. Você pega o hotel, não tinha lugar. Você pega o pessoal Airbnb, alugaram tudo. Você pega a flanelinha, Flanelinha. ganhando dinheiro. Gente, Verdade. e o principal, entretenimento. O povo é sofrido, o povo precisa ser feliz. Verdade. Rapaz, só a saúde não é qualidade de vida para ninguém. É. A pessoa pode ter saúde fisicamente, se ela tem a Entretenimento. parte psicológica dela, ela tá infeliz, não adianta viver. Sai cavalaria. Vou dar um exemplo, sai cavalaria daqui de Lorena. Eu fui com meu filho para lá, a gente gosta bastante. Montamos no cavalo, juntamos uma tropa e fomos, saímos de Lorena e fomos para lá para passar o domingo lá Sim, na festa, né? O pessoal monta churrasco ali em volta sim, e participa do rodeio, né? Que é uma festa bonita, né? sim, Que o povo nosso claro, do interior gosta sim, muito, né? Então, realmente tornou aí, você conseguiu fazer essa reverência no sim. Vale com a festa, né? Hoje eu gasto 2 milhões, se eu puder gastar 10 eu gasto 10 e justifico que aquilo não Sim. é dinheiro perdido, porque todos os processos nossos é tudo feito dentro da legalidade, eu nunca tive um apontamento. Isso que eu ia perguntar, a justiça nunca te Nunca incomodou tive ainda, pegou no nada. seu pé? Todos os artistas, a gente tem 3 orçamentos que é valor compatível com o mercado. A gente faz as licitações em lote separado. A festa, até a barraca, a gente vende uma por uma para poder aumentar a arrecadação. Só para você ter noção, a ex-prefeita, quando ela vendeu a praça de alimentação no último ano dela, ela vendeu por R$ 60 mil. Só de arrecadação no passado foi 300 mil que eu consegui. 300.000 com a praça. Porque Você individualiza. a gente faz lote por lote. Então, a competitividade é maior, então a tendência é aumentar a receita. Então você vê, é tanta coisa, gente, que quando você pega o resultado final é muito positivo. Que legal. E se eu puder fazer, e eu quero defender a bandeira, se Deus permitir, da gente terminar o mandato tudo certinho, fazendo tudo que a gente planeja fazer, eu quero ser um defensor do rodeio no Vale. A gente vai levantar uma bandeira como candidato, pré-candidato a deputado, para a gente poder fazer em todos os municípios da região. A gente trazendo a legislação para perto, trazendo os órgãos competentes para poder trazer as lideranças da cidade, reunir e mostrar que o rodeio não é aquela coisa negativa que os defensores dos animais hoje traz. Sim. Porque hoje tem defensor para tudo, né? Só que Ah, você tem que mostrar como é bem cuidado dos animais, como que é feita a parte de criação. O rodeio em si é uma competição, é um esporte. Como todos os esportes radicais têm risco, o rodeio tem. Hoje o cara pode morrer em cima do touro, mas também o cara pode morrer pulando de parapente, o cara pode pode. morrer andando de motocross, o cara pode morrer numa corrida hoje de Fórmula 1, que o maior ídolo nosso, Ayrton Senna, morreu. Morreu. Ah, Gente, todos os esportes, o cara pode morrer dentro do futebol jogando. verdade. Qual a diferença hoje? Aí acontece uma tragédia, infelizmente, que tem risco de acontecer, a gente entende. E aí o cara quer atacar o boi, mas o cara vai lá e come picanha no outro dia. Que a gente vê bastante É, nessa eu sou hipocrisia aí. contra, o cara tá judiando do boi, mas o cara outro dia, se você colocar um churrasco na mesa, o cara até briga por causa da carne. É hipocrisia, gente. Verdade. Você levantando essa bandeira aí do rodeio, você vai ganhar um apoio gratuito aqui em Lorena. O vereador Rafael de Mello aí é um dos defensores. Aproveitar e já mandar um abraço pro nosso vereador, o vereador do Isso povo. aí, vereador do povo, do rodeio aí, você vai ter um apoio forte. Mas que Rapaz, eu, eu, legal. sou, eu sou apaixonado por rodeio, cara. Ser É, sincero né? pra você, eu prefiro quando tem as festas. Eu gosto, minha mulher fica louca, eu gosto mais de ir
pra ir antes, pra ver o rodeio, do que pra ver o show. Eu vejo você lá em cima do brete Eu lá, gosto, cara. Pô, acompanhando, eu fui em Jaguariúna, cara, e minha mulher queria ir depois pra ver o show, então a mulher, ela tem aquele costume de vir: "Ó, vamos mais tarde, porque o show vai sim. começar mais tarde". Eu disse: "Não, eu quero ir antes, porque o rodeio sempre é antes". Teve uma vez, depois vai ficar cansado por causa do show. Eu falei: "Não, o show a gente vai embora, assiste um pouco e vai embora". Aí fica essa briga, esse atrito. E aí eu sempre gosto, eu gosto mesmo, eu gosto do Ah, esporte. é muito legal, eu também gosto bastante, como eu falei, a nossa região aqui é muito forte. Mas que legal, meu prefeito, mas então tudo isso eu vejo que a festa do peão em vista de tudo isso que você falou, que algumas pessoas às vezes não enxergam, vê a festa, como você falou, às vezes tem os críticos, tem a oposição que quer criar alguma coisa, mas não tem como, aí acaba batendo de cara como fala, com a parede, né, e mostra o resultado, né, agora entrando aí que você falou que foi a sua reeleição, né, você teve uma reeleição na casa acima dos 81%, certo? Você teve 81,6. 81,6%, e onde a gente vê que você teve até os adversários tiveram até uma certa dificuldade de colocar candidatura, né? Porque você teve um só, que era um vereador que Que faz bateu, crítico, não que tinha fazia como. oposição, e você vê o resultado dele sendo pífio, você teve essa vitória aí que eu falo, né? Uma vitória aí acachapante e vindo para esse segundo mandato aí, né? Fruto de tudo isso, né? Você acredita Sim. que foi assim que você enxergou isso, certo? E é legal você ver o reconhecimento até mesmo da população, que nós fizemos 9 vereadores, porque são nove cadeiras, e Você fez todos. além de ter uma votação alta, eu fiz os 9 vereadores. E aquele vereador que foi contra, que teve o grupo dele lá, nem não elegeu ninguém. Não nenhum. E o mais legal de tudo, depois que passou a eleição, eles reconheceram que realmente estava no barco errado, e hoje já tá tudo com a gente. Já Ave que legal, que legal. Ô Rominho, você está ainda no primeiro ano, né, do segundo mandato, você tem mais 3 anos aí pela frente, você já falou das obras todas que você já fez na cidade, aí para esses anos aí pela frente, o que que você vê aí para a cidade de Piquete? O que que Cara, você tem para concluir, para entregar? Falando ainda em Piquete, para depois a gente falar um pouco aí do sim, Vale, o trabalho que você está fazendo na sim. Vale, até de questões futuras aí. O que que É, você vê hoje para cara, Piquete? o plano de governo nosso, praticamente, nós cumprimos tudo. Sério? Praticamente, porque o legal é isso também, cara. Quando nós fomos construir o plano, eu não copiei um plano. Nós criamos o plano. O que que eu fiz? Peguei um secretário de cada passo e falei assim: ó, senta aqui, nós vamos criar junto o plano. O que que eu posso prometer que você vai cumprir? Que eu vou ser depois cobrado. E aí nós começamos a construir com cada pasta, cara. Foi muito legal. Você tem noção, no primeiro mandato, em 90 dias do nosso governo, que tem o plano de 100 dias, e em 90 dias a gente tinha batido já 50% do plano, Com 90 porque dias. era ajuste. Tinha muita coisa que eu não ia colocar no plano, que eu ia construir um shopping, que eu tô mentindo, eu não ia cumprir. Então aí lá eu ia falar assim, ó, que em 90 dias a gente ia resolver tal coisa da saúde que hoje era o problema da cidade, que através de uma boa administração a gente ia resolver aquele problema. Então era um ajuste que nós fizemos nos 90 dias e resolveu o problema. Então Sim. assim, só que era assim, era 60 itens. Nós cumprimos. Aham. Entendeu? Agora, na reeleição, você não acredita, eu não fiz plano de governo. Sério? Você acredita? Sem plano de governo. Mas, população, enquanto eu estiver lá, não vou parar. Tudo que puder fazer, a gente vai fazer e vamos criar. E Então, outra, além de, né, de criar, também tem a manutenção daquilo que foi feito, né? Porque tem é, é, pessoas que fazem obras e depois não tem a manutenção. Eu lembro uma vez, muito tempo atrás, a gente assistia no programa do Teleton, meu pai gostava muito, Silvio Santos, que ele fazia as campanhas e cada ano ele criava um hospital novo. Daí chegou no quarto, quinto ano, ele falou, gente, esse ano nós não vamos criar, não vamos construir nenhum hospital. O dinheiro vai ser todo para investir na manutenção e novas tecnologias aqui para as crianças, ou seja, ele falando que tem que cuidar, porque a gente é. vê muita obra, por exemplo, teve um tempo atrás, agora caiu um pouco, estava muito uma febre de academia, academia ao ar livre. Colocou academia, onde que você ia, cada bairro, cada esquina tinha uma academia ao ar livre. Daí passava um tempo, os Tudo aparelhos tudo desgastado. largados, estragados, não havia uma manutenção, né? Então eu vejo que você também tem um É. pouco disso, que você fez bastante coisa, né? Você já citou tanto 40 obras aí que você fez pode me corrigir se estiver Sim. errado, no município então tem que fazer a É, manutenção também, mas né? hoje a gente tem o controle. Você pega, por exemplo, né? Criamos o Parque Linear 1, 2, 3, vamos fazer o 4. Eu tive que fazer um concurso para colocar um servidor em cada parque para Sim, fazer a parte de paisagismo e cuidar da parte de manutenção. Então, olha, assim, ó, houve o quê? Um aumento na minha despesa, na porque eu tive folha. que contratar mais gente para poder cuidar daquilo. Então, assim,
tudo aquilo que nós fizemos, nenhum está abandonado. Legal. E aí, dentro do que a gente tem para poder oferecer à população daqui para frente, é buscar mais recursos, fazer mais asfalto, continuar a parte dos investimentos das escolas, né? Fazer todas as escolas com ar-condicionado, fazer todas as escolas com cinema, todas as escolas com sala de informática, trazer, enfim, dar continuidade ao que nós começamos, que, né, já trouxe uma mudança muito grande, e brigar contra o tempo. Porque assim, a gente sabe que o tempo voa. Passa rápido. Então, eu falo pra equipe, eu sou um cara, você pode perceber que eu tenho um pouco de ansiedade, crise de ansiedade. Eu não paro, cara, eu não paro, eu não consigo ficar em casa. Que Eu legal. acho que os piores dias pra mim, cara, você não acredita, é final de semana, cara. É, É final de semana que, lógico, o bom é que eu tenho tempo pra poder ficar com a minha mulher, tudo, enfim, o lado pessoal é legal. Mas se eu ficar 3 horas olhando pro teto, eu fico louco. E na prefeitura eu fico o tempo todo tempo. ativo. Sim. Então, cara, eu falo pra você, hoje eu respiro a prefeitura, cara. Eu tenho o prazer de falar que hoje eu tô num lugar que eu estou feliz. Que E legal. quando eu estiver lá, a gente vai trabalhar. Vai tocando, né? Só esqueci um detalhe, nós falamos da festa do peão, e esse ano fala para nós as atrações aí, você falou dos shows aí mais caros, esse ano vai vir aí na linha sertaneja aí, Ana Castela, certo? Que hoje é a número 1 do Brasil, 01, hoje é esse embaixador de Barretos, né? embaixador Nós Marreiro. temos lá, dia 3 vai ser o Thiaguinho, vai ser a abertura da festa. 4 nós vamos ter o show de Paulo e Paulino, que vai ser um showzaço, que é um modão de viola. Gosto muito. No sábado, que é o dia 5, cara, um show muito bacana também, muitas pessoas não conhecem, que é o Bruno Rosa. Esse Bruno Rosa, ele é uma grande promessa. Hoje ele é padrinhado pelo Jorge Mateus. Se você pegar hoje, colocar ele numa rádio e você, né, só ouvir, só pelo tom da voz, você imagina que é até o Gustavo Lima, porque o tom de voz dele é muito parecido. Então, agora ele já tá com umas músicas que eu acho que é o Fio Fio, que tá entre os top Que 30 já do Brasil. Então, assim, é um cara que vai surpreender no vai futuro. explodir. Qualquer momento esse cara vai estourar. Tem uma boa presença. E ele vai ser no sábado, ele tem até um álbum hoje que é Churrasco, é o nome dele, é Bruno Rosa Churrasco. Quem quiser acompanhar, você vê que ele toca todos os top do modão na voz dele, você vê que é um projeto bem legal. E no domingo, a gente vai ter o Ana Castela finalizando a festa. Nós tivemos uma alteração hoje, a cavalgada seria uma semana antes no festival que vai ser o torneio leiteiro. Nós alteramos de novo para o último dia de festa, vai ser no último dia mesmo, dia 6. Vamos ter a cavalgada às 9 horas da manhã. E já é tradicional em piquete, o pessoal chegar lá e ficar lá até a noite, né? No domingão. E aí, finalizando a nossa festa com o final do rodeio, às 20 horas, depois Castela. o show na Castela. Que fera, que top. E esse ano a gente espera aí 30 mil pessoas por noite. 30 mil pessoas por noite. População hoje piquete é 12 mil pessoas. Legal. Então vai dar gente. Eu vi que sempre nos finais ali dos shows, né? Você já tá, no final, principalmente às vezes nos últimos dias ali, você já vai falando do ano que vem. Quem que você quer trazer para o ano que vem? Você fala ali, você faz a Aí, enquete. aí, 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 aí Aí é tem a que hora que criar. você, Tem que você criar aí uma sofre, coisa. daí o pessoal fala lá, e o embaixador? Já você fala, isso é muito caro. Isso aí E aí, será que um dia consegue realizar esse sonho? Muito vamos ver. difícil. Vamos ver, né? Essa parte artística tá muito caro, né? Subiu Muito, né? muito. Subiu. No primeiro ano eu paguei 260 mil reais no Luan Santana. Hoje o show dele tá 800 mil, cara. Do Luan Se você Santana, pra você ver, analisar, ele veio 2 anos atrás, em piquete. quase mais de 300%. Pô, é muito Explodiu. caro. Você pegava o próprio Leonardo, que a gente estava contando para esse ano, quando eu fechei o Zé Felipe no primeiro ano, eu paguei 250 do Zé Felipe e o Leonardo era 220. 3 anos atrás. Hoje tá 700 mil. 700 mil. Show do Gustavo Lima, curiosidade. Gustavo Lima tá 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. É o mais caro do Brasil Cara, hoje. o orçamento meu dá para trazer. Quer dizer, eu tenho que trazer ele e depois trazer os outros 3 pequenos. É que Menores. a gente gosta de fazer, né, uma média legal para Sim, ficar sim, 4 sim, dias sim. legais. Porque um dia você não faz festa um dia. É um dia Você só. leva um dia, trava a cidade, outro dia não tem mais nada. É. Então, mas é assim, tem shows bons. Você Sim, sim, pega. sim. A gente um dia quer trazer Simone Mendes, eu acho que é um show muito legal, que eu fui um show dela lá em Simone. Jaguariúna. Você pega o próprio Natan, é um show legal. Você pega. O resto, a maioria já veio, né? Você pega o Zé Neto, é um show legal. Henrique Juliano, um show legal. Mas a gente vai criar essa expectativa, a população ainda não sabe ainda quem vai ser.
Que legal, que Mas cada legal. ano vai ser um baque, cada ano a gente vai trazer surpresa, Uma Paulada, tem mais 3 anos de festa aí se com Deus o quiser. Rominho na frente da cidade. Você já falou um pouquinho aqui, hoje você também vem fazendo um trabalho aí regional, que você foi eleito, né, eleito há pouco É, tempo, não sei se é eleito ou se é nomeado, aí presidente da Anvale, né. Fala para o pessoal o que que é a Anvale, o que que esse sim. trabalho que você vem fazendo hoje. Sim, foi agora recente, né, houve na verdade, seria uma eleição onde os 39 prefeitos votam, e onde existe um regimento que tem que atender aqueles requisitos para poder concorrer. Dentro dos requisitos eu tinha a maioria dos votos, e acabou que no final nós entramos num acordo com o prefeito de Jacareí, aonde eu vou ficar os 2 primeiros anos, e ele fica os 2 últimos anos. Então vai ser um trabalho de 2 anos, a gente tem aí a responsabilidade, o compromisso de pensar na região, em fortalecimento cada vez mais para poder ajudar os municípios, e também dentro da Anvale, que é uma associação que hoje representa os 39 municípios, né, a gente tem um corpo técnico que trabalha toda a parte técnica das prefeituras. Então a gente tem as câmaras técnica que trabalha em fortalecimento a toda a equipe dos prefeitos, Dos que isso municípios. aí muitas vezes não é divulgado. Então, por exemplo, nós tivemos agora recente um evento que foi o Fórum da Educação, aonde todos os secretários de educação de todos os municípios participaram, e nós trouxemos pessoas, ligado ao MEC, ligado Tá, ao governo federal, para poder sentar junto com a parte técnica das prefeituras e discutir a pasta, no caso, que foi a educação. sim, Ah, discutir projetos que favoreçam a área da educação. E aí a gente tem a ideia de fazer isso em todas as áreas. legal. Então, paralelo a isso, eu politicamente eu tenho que trazer o governador, trazer ministro, trazer deputados, pessoas que façam viabilizar aquele tipo de projetos. Então é um trabalho conjunto. Então, a gente tem como a responsabilidade aí de deixar a nossa região cada vez mais forte. Mais forte. É um consórcio de Não é municípios? Não chega a consórcio, ele é uma consórcio, associação. É uma um antigo associação. consórcio, que era do Codivap, que mudou o formato e virou associação. Porque o consórcio você é alinhado com o governo. A associação você tem mais autonomia, que você, né, Entendi. você é independente. Que quem banca a associação são os municípios. Tá certo, legal. E daí faz esse trabalho trazendo, ajudando os municípios. Fiquei sabendo que já está até, não sei se estou adiantando, posso falar que já está conseguindo algo com o governador também, para Não, a estar na gente tem reunião, agora a para gente já este tem. ano uma promessa aí que o governador vai vir pela primeira vez na associação e vai vir com recurso. Então, para nós é importante. Importantíssimo, né? E você teve também fazendo uma viagem também até internacional, certo? Você Fui esteve nos para Nova Estados, York Nova semana York, passada, pela Anvale. pela Anvale. Foi um evento chamado Brasil Week, né, que é onde era um fórum que eles discutiam políticas e a parte econômica do Brasil lá nos Estados Unidos, em Nova York, que é uma grande referência no mundo, né? Sim, Então, eles saíram, os maiores empresários do Brasil foram se encontrar nos Estados Unidos para discutir políticas e a economia. É muito louco o negócio. correto. E aí eu fui entender que o porquê do motivo, né? Que hoje Nova York é uma grande referência econômica no mundo, e também lá, como são empresários grandes, são empresários bilionários, Sim, que lá eles teriam mais, eh, como se diz, não autonomia, eles tinha mais, não prestígio também, mas liberdade. sim. Porque não tem como você trazer hoje os maiores empresários do Brasil e encontrar com eles na Avenida Paulista, São Paulo, que vai ter. O cara não vai ter liberdade para poder discutir essa parte econômica. E Sim, lá nos sim, Estados sim. Unidos, eles tiveram, e eu tive a oportunidade de poder estar junto. Conseguiu fazer um relacionamento, um network legal lá, né? Muito grande, pessoas importantes, pessoas ali que hoje, se acabar minha carreira política, eu já tenho uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. Legal. Eu vi lá algumas fotos que você colocou público aí, né, no seu Facebook, no Sim, seu, no seu Instagram, Instagram, né, nas suas redes sociais. Vi lá Michel Temer, que é um cara que também, você falou do Dória, é um cara que eu falo também que foi muito justiçado. injustiçado, que fez uma baita administração, pegou um país ali pós governo Dilma, né, que foi impeachmentada, conseguiu baixar a taxa de juros lá embaixo, a economia do país bombou, tanto que quando eu falo Bolsonaro pegou a economia, se não fosse o Temer antes dele, Isso ele é ia pegar, pior. ia ser muito pior. Sim, Foi um cara que eu vejo que fala, economicamente falando, foi um grande presidente em 2 anos apenas, né? sim. Legal. É que faltou para ele foi tempo, né? Foi tempo, né? Foi tempo e ele acabou a esquerda também na época pegando em cima dele, porque, Sim, queira ou não, ele apoiou o impeachment, né, tal, e ele nem tentou a reeleição. sim.
O prefeito, a gente já caminhando aí, né, para encerrar, mas eu gostaria de você até adiantou, ia perguntar, mas você já até falou de uma pré-candidatura aí a deputado, né, como a gente já comentou aqui, percebe, né, isso não precisa falar isso porque a gente está na sua frente, mas isso já é falado aí, não só nos bastidores da política, mas até a própria população aí, já de outras cidades vê o trabalho seu, você acabou tendo aí uma amplitude aí fora vamos dizer ali, dos limites do município, né? Então, você faz um trabalho muito forte nas redes sociais e até pelo número, né, que você vê de seguidores, é mais que o dobro do número que tem de habitantes na cidade. Se todo mundo tivesse Instagram, desde o neném lá tivesse Instagram, é É. mais do que o dobro que você já tem hoje de seguidores nas redes sociais. O seu nome é falado, foi falado até uma época antes das eleições de 2024, até você ir de candidato a prefeito em Cruzeiro, Lorena, aqui em Lorena foi falado muito isso. E hoje, mais uma vez, você falou questão de deputado, você está mais focado nisso hoje para deputado? Como é que é? Qual que são os seus planos aí É. futuros aí? Que o Rominho pensa aí? Cara, na verdade, a gente tem o compromisso com a cidade de Piquete de poder entregar o nosso melhor até o último ano do mandato, né? Até o último dia do mandato. E depois, o nosso interesse é lutar pela região. A gente entende que com a política você consegue fazer muita coisa boa. O nosso país ainda tem jeito. A gente precisa das pessoas certas. E hoje nós estamos numa região que hoje a gente sente falta dessa representatividade. Nós não temos hoje uma referência que possa fortalecer cada vez nossa região. Sim, E temos sim deputados que são de mais de longe, se você ter hoje uma representatividade da região, que é da região de Lorena, Guará, Aparecida, Piquete, é muito mais fácil você ter muito mais emendas para poder fortalecer os concordo. municípios do que um cara que vem de longe e manda 200, 300, 400 mil reais, que hoje você não faz nada na administração pública. Então eu sonho em poder, se Deus me iluminar em chegar na situação, de ter a condição de poder ajudar, realmente ajudar. Mostrar para a população que nosso país ainda tem jeito e a gente precisa dessas grandes lideranças. Então, na minha vida, tudo é planejamento. Sim, Eu nunca caí de paraquedas na prefeitura. Então, como eu sempre planejei, a gente está planejando futuramente também. E a gente pede que a população, que se ela vê que a gente é a pessoa ideal para poder ser esse representante, que a gente fica à disposição, que pode ter certeza que se no futuro isso acontecer, a gente vai trabalhar da melhor maneira possível. legal, legal. Isso é ótimo, né? Faz muitos anos que a gente vê aqui que o Vale não tem uma representação. Quando a gente fala o Vale, puxando aqui um pouco o Vale Histórico, Sim, hoje temos, né, um deputado na cidade de Taubaté, São José sempre costuma ter, mas aqui eu falo, se for pegar Lorena, agora Tinguetá, Aparecida, o Piquete, último aqui foi o Paulo foi Neme, o né? Paulo Neme. O Lourício tem mais de 20 anos já 20 que ele anos. foi que ele Sim, foi eleito em 2002. Paulo sim. Neme em Lorena, e eu acho que o Marcelo Ortiz Ortiz em Guará. em Guaratinguetá foi na mesma época que eles foram eleitos. Depois disso não teve mais um deputado que foi eleito por aqui, e realmente eu acredito que a região nossa vai ganhar Sim, bastante, né? sim. E eu vejo que é o próximo passo seu, né? Até porque prefeito, o pessoal falava, na próxima o Rominho vem em 2028, vem candidato em Lorena, mas você não pode, né? A legislação Mesmo não permite. sendo A legislação não em permite. município diferente, né? Cara, mas assim, eu tenho um carinho muito grande por Lorena. Eu gosto muito daqui também, conheço muita gente. E se tiver que vir para poder fortalecer, não até mesmo como prefeito, mas podendo compor, Ajudar. com a intenção de fazer que a cidade melhore cada vez mais, a gente vai vir. É porque você estudou em Lorena, né? Eu gosto, né? Eu tenho um apartamento aqui em Muito Lorena bem. também. E aí a gente quer o bem, né, cara? A gente quer. A nossa ideia é o que que é? O que foi implantado em Piquete que deu certo, a gente poder compartilhar com outras cidades para que todo mundo tenha qualidade de vida. Não é interesse somente político, é interesse de ver as pessoas satisfeitas, né, com a administração, satisfeito com o poder público, que a gente sabe que tudo isso é qualidade de vida para todos, né? Sim. Então, quando você vê uma criança passando calor dentro de uma escola, é triste. Você vê que a tendência é que ela não vai ter o mesmo aprendizado do que uma pessoa que está num ambiente confortável. E se eu conseguir fazer em Piquete com 40 milhões, uma cidade pobre, Um orçamento pequeno, imagina se a né? gente tivesse uma condição numa cidade melhor. Então, Sim. dá para fazer muita coisa, gente. A gente só gostaria de ter a oportunidade de poder contribuir. Eu não posso sair candidato com o prefeito, mas a gente pode contribuir de outra forma. Que legal, Rominho. É, fazer um cortezinho, já que a gente está gravando. Prefeito, beleza, Gabriel? Fazer um
A gente está com 1 hora de entrevista, acho que passamos por tudo. Que alguma coisa que eu gostaria de Ah, bom, foi destacar para falando pra você? caralho. Foi bom pra caramba, né? Não, antes da gente Falando pra finalizar. caramba, cara. Falamos, você viu, 1 hora, nem Deu mais de 1 parece. hora, não deu? Deu o quê, Val? Deu Que 1 quando a hora. gente começou, né? Deu 1 hora e pouquinho, né? Nada Legal. chique. Eu fiquei feliz na que eu vi chegando. O que chegou ali? Ah, olha só, põe aqui. Já fala do. Põe aqui que a gente já, já fala. Põe aqui, pode trazer aqui. É, você faz a propaganda. É o patrocínio? É, aí, ó, já, cara, vê se é Ah, bom. aí sim, cara. Tá bem? Tudo certo? Joia, graças a Deus. Entendeu? É, E não tô. Tá, firme e forte. Beleza? é. É isso aí, prefeito. Foi muito legal a entrevista. Você conseguimos passar por tudo aí, desde o do começo lá da sua trajetória, um pouco antes mesmo da política. Eh, Tudo que você trouxe, seu mandato, com certeza, e o que a gente espera pela frente. Então já vamos, né, caminhar aqui para estar encerrando. Foi uma alegria muito grande estar recebendo você. Deixar aqui nossos agradecimentos especiais aos nossos parceiros que estão com a gente, né? O Amorim Pneus, nosso parceiraço, amigo, que já esteve aqui no podcast, contando também a história de vida dele. LM Piscinas, Marcinho com a Luana, grandes amigos também. Aí o Cantinho Mineiro também, ó, mandou um lanchão patrocinando nós aqui, ajudando nós. Comida boa lá, hein? Ah, ó, coisa boa. Tudo de Minas aí que tiver, pode estar fazendo contato aí com o Cantinho Mineiro. Também aí a Agropet, pessoal da Agropet, manda um abraço, o vereador Rafael Melo. Mandar um abraço também para o nosso prefeito, Silvinho Ballerini. Chefe, estamos na área aí. Silvinho vai estar conosco também aí, se era para ter vindo já, teve um probleminha, semana que vem talvez Silvinho vai estar vindo conosco aí. Forte abraço. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui, cara, foi muito bom ter você conosco, essa troca de conversa, a gente aprende muito. Fomos vereadores na mesma época, você em Sim. Piquete, eu lembro quando a gente conheceu, você frequentava ali um pouco as sessões de Câmara aqui de Lorena, Sim. você em Piquete, eu aqui em Lorena. Que bom ver que a gente, né, caminhando, você é jovem ainda. Quantos anos Rominho tá? 35. Com cara 35. de 20, mas 35. Mais novo que eu, mais novo que eu. Eu tô com 38 aí, então a gente vê a juventude, né, aí assumindo os lugares de destaque, e tem que ser assim, a política eu aprendi isso, a política é a arte de fazer o bem, a política é a arte de fazer a caridade, apesar de a gente ver muita politicagem, mas a gente tem que fazer a nossa parte, certo, prefeito? Eu acho que é isso. Deixa a sua mensagem final para o pessoal aí. Muito obrigado, Deus abençoe. As portas estão sempre abertas. Quando quiser voltar novamente, é só dar um toque que a gente grava. Vai gravar matéria Sim. lá em Legal, Piquete, lá, será um beleza? prazer. Obrigado, Samuel, né, pela oportunidade de poder estar aqui hoje, falando um pouco da minha vida, um pouco do nosso trabalho. E dizer também a toda a população que acompanha de Lorena, de Piquete, que para nós é um prazer muito grande, que enquanto eu estiver na política, vocês podem ter certeza que a gente vai estar sempre brigando e apoiando aquilo que seja bom para a população. Eu tenho um objetivo de vida que é trabalhar cada vez mais, poder trazer qualidade de vida a todos, e se Deus vai continuar nos abençoando, nos iluminando, e eu tenho certeza que nós vamos poder contribuir muito ainda, não somente com a política de Piquete, mas também com a política da região. Então, agradecer a vocês, aqueles ainda que não me seguem, se puder acessar nossa rede social, Prefeito Rominho, lá vocês vão poder acompanhar o nosso trabalho, e eu tenho certeza que dias melhores virão. Tá bom? É um prazer enorme e espero poder voltar aqui mais uma vez. Vamos combinar, prefeito. Forte abraço. Tamo Tamo junto. junto. Abraço.